Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola, uma instituição que liga escola e comunidade à pesquisa. O Museu de Ciências é uma porta de entrada para desmistificar a atividade científica e o trabalho do pesquisador, popularizando e debatendo a ciência como parte da cultura de todos nós. Neste programa, apresentamos o museu como espaço público de debate, atraindo a escola e comunidade. São nossos convidados no estúdio o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Casa da Ciência, Ildeu Moreira, o professor da Fundação Centro de Ciências e Ensino Superior à Distância do Rio de Janeiro, Marcos Soares, e a professora do Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral, no Rio de Janeiro, Carmen Lúcia Albuquerque. E você também é nosso convidado. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fundação CCIERJ e o Conselho Francês de Pesquisa se reuniram para romper com a ideia de que ciência é uma área para poucos. Juntos, organizaram um projeto que promove o diálogo entre sociedade e comunidade científica. Confira na reportagem. O Museu da Vida, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, tem um projeto de divulgação do conhecimento científico para a comunidade. O Ciência e Sociedade torna possível o debate entre professores, alunos do ensino médio e cientistas brasileiros e franceses. Em pauta, a saúde, a pesquisa e o meio ambiente. São diferentes formas de entender a ciência, de perceber a ciência. Assim como nós também. São diferentes profissionais, com diferentes formas de percepção da ciência. Então a gente trabalha mais a ciência, tirando um pouco ela do senso comum. Os debates giram em torno de 3 temas centrais: água, renovação energética sustentável e biodiversidade. Sempre reforçando que é uma questão de cidadania garantir o acesso a essas informações científicas. Esse grupo de alunos está reunido no espaço do Ciência em Cena, no Museu da Vida, para discutir e apresentar painéis. A gente discutiu bastante sobre os alimentos transgênicos, sobre também a clonagem dos seres humanos, a clonagem dos órgãos. E a gente chegou a conclusões sobre os transgênicos, conclusões comuns, opiniões comuns, de que os transgênicos poderiam ser utilizados sim, mas com devido estudo. A equipe do Museu da Vida pretende despertar nos estudantes o interesse pela pesquisa, fazendo que eles reconheçam o papel da ciência na sociedade. A discussão teve como pontos importantes a importância da energia, a discussão do FMI, as empresas privadas, investimentos aqui no Brasil, a falta de investimentos, decorrência da crise energética, o racionamento, a utilização do gás natural. A gente conseguiu estender o tema muito para fora, tipo assim, da crise da energia. A gente foi procurar as origens, as raízes e, assim, as possíveis consequências disso e começar a pensar soluções. Depois de sedimentada a discussão, é hora de debater com os especialistas e apresentar suas opiniões. É o estudante brasileiro tendo voz e vez. Biotecnologia confrontando contra a biodiversidade, ou seja, o aparecimento de novos elementos que vão influir sobre a biodiversidade de uma região, ou seja, gafanhotos são resistentes a pesticidas e inúmeras outras coisas, soja modificada a ponto de resistir a bactérias. Os estudantes aproveitam para conhecer os espaços do Museu da Vida. Eles se reconhecem como integrantes desse processo em que a ciência e a tecnologia fazem parte do seu cotidiano. Bom, Marcos Soares, nós vimos nesse vídeo uma parceria entre 3 instituições. Podemos entender também que essa parceria é um início de um processo de iniciação científica para esses alunos? Não, Marcos, com certeza a gente pode entender isso como uma parceria. São 2 aspectos importantes que a gente vê nesse vídeo, que são, um é esse, essa parceria institucional, que você não tem uma instituição trabalhando sozinha, ela está buscando esses parceiros para que possa estar desenvolvendo um trabalho mais dinâmico e também que possa estar trazendo
outras formas de você estar pensando e discutindo como você pode estar realizando esse trabalho, que foi muito rico, porque nós, a Carmen vai poder falar um pouco melhor sobre isso, como o professor, como as instituições se relacionaram, como os alunos se relacionaram. E um outro aspecto importante, além da parceria, que é importante, é como esse projeto, ele propiciou um ambiente em que os alunos puderam estar discutindo, dialogando, eles puderam estar interagindo entre eles e trazendo uma discussão bastante rica para eles, né? Quer dizer, além disso, eles estão iniciando, né, na pesquisa, iniciando um debate sobre ciência, um debate sobre a pesquisa, um debate sobre o que é ser pesquisador, o que é fazer pesquisa, né? E também o que é importante é você estar divulgando a ciência, né? Divulgando esse conhecimento científico que é produzido dentro das instituições, que muitas vezes elas acabam sendo fechadas, né? Carmen, como é que você observa o grau de interesse do aluno ao participar de um projeto como esse? Bom, o aluno, quando ele sai da escola e consegue entrar num espaço que é novo e que está preparado para incentivá-lo, para ajudá-lo, é super interessante você ver essa modificação no comportamento do aluno. Essa parceria entre o museu e a escola, ela tem que ser incentivada e tem que ser trabalhada, quer dizer, o aluno tem que sair da escola e discutir temas importantes, como a gente fez nesse projeto, né, ano passado e esse ano novamente, que você discute água, energia renovável, você discute biotecnologia, assuntos importantes como transgênicos, a gente viu no vídeo, transgênicos, clonagem, o racionamento de energia, o problema da falta de água. Você tira o aluno da escola e coloca o aluno dentro de um museu, onde ele vai, dentro de um museu ativo, né, um museu vivo, que ele vai participar das discussões junto com outros alunos, com pesquisadores, que até então para eles o pesquisador é uma pessoa longe do cotidiano dele, ele traz o problema do cotidiano para dentro do museu e discute com os outros, discute com o pesquisador. Isso para o aluno é de uma riqueza enorme. Pegando um gancho na resposta da Carmen, e a visão do pesquisador, Ildeu, como é que fica quando participa desse projeto? Isso é uma questão bastante interessante, porque é um outro aspecto de projetos desse tipo. Quer dizer, o pesquisador também é importante que ele assuma a sua responsabilidade social de interagir mais com a escola, com os jovens e poder transmitir um pouco mais do conhecimento que ele produz dentro da sua instituição. Então, esse tipo de projeto, ele consegue também colocar o pesquisador em contato com os jovens, o que faz com que haja um processo de desmistificação da ciência, da desmistificação da figura do cientista, que usualmente é colocada de uma maneira muito idealizada. Quer dizer, o cientista está lá para discutir com os estudantes, de uma maneira em que os temas polêmicos da ciência também são levantados, e esse é um aspecto que a Carmen colocou, que temas polêmicos estão todo o tempo presentes na ciência, porque a ciência é uma atividade socialmente condicionada, então ela tem aspectos, tem limitações, tem aspectos éticos envolvidos na sua prática, tem interesses por trás da ciência, e é fundamental que todos esses aspectos, todas essas, digamos assim, todo esse entorno da produção científica seja discutido, e aí nada melhor do que aproximando os jovens, professores e o cientista. Bom, nós temos a primeira participação, é da Maria Eunice, do Tocantins. Pode falar, Maria Eunice. Olá, sou Maria Eunice, bibliotecária e cursista do Teleposto Ana Maria, do Colégio Estadual Professora Juliana Barros, Xambioá, Tocantins. Segundo o tema de hoje, baseado na realidade interiorana, gostaria de saber como podemos trabalhar esses itens, isto é, museu, escola, comunidade e pesquisa, sendo que os alunos não conhecem um museu, ou melhor, não há em nossa comunidade. Obrigado, boa noite. Obrigado a você também, Maria Eunice, volte sempre. Carmen, como você responde essa pergunta? Um fato que vem se tornando comum, uma pergunta comum, já tivemos essa pergunta ontem, ou seja, cidades onde o equipamento museu é inexistente, como é que a escola pode fazer esse tipo de parceria? O que você sugere? Eu acho que para uma cidade que realmente não tem um museu para fazer essa parceria, a coisa tem que ser criativa. Acho que as pessoas têm que criar, se juntarem, né, se organizarem, criarem locais
que possam ser utilizados e fazerem parcerias, de repente, com universidades, com outras instituições, e que possam criar esse espaço em que o museu, ele seja até criado nessas cidades mesmo, né? Uma ausência dele, então cria-se um espaço onde você possa ter um museu interativo. Não aquele museu, né, com aquelas peças inertes que você passa por ele só observando, mas um museu que você possa estar construindo conhecimento. O IDEU também tem uma opinião sobre esse assunto, né? Você fala em mobilização. Como é que é esse assunto? Como é que é esse tema? Isso como a Carmen estava dizendo, quer dizer, no Brasil o número de centros de ciência e museus de ciência é muito baixo. Então a maior parte dos municípios não tem museus mesmo. Então, a gente pode abordar isso de vários aspectos. Um é esse aspecto de a escola pode fazer muita coisa apesar de não ter museu. A natureza é um museu vivo. Quer dizer, tem que ser explorado também o espaço fora da escola. E os professores da escola atuando em conjunto com outras escolas, ou até mobilizando universidades, ou faculdades, ou institutos de pesquisa que existirem na região, eles também podem colaborar nessa atividade. E provocar até a criação de museus e centros de ciência, que é um grande problema brasileiro. Quer dizer, existe hoje, atualmente, um movimento entre sociedades científicas, sociedade de centros e museus de ciência, que estão buscando criar um programa nacional para a criação de centros e museus de ciência. E seria importante que todo mundo, nas suas áreas, colaborasse com isso. Agora a participação do João Batista, do Tocantins. Pode falar, João. Boa noite, Marcos. Eu sou o João Batista, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Adolfo Bezerra de Menezes, Araguaína, Tocantins. A região norte possui poucos museus e a maioria das escolas não tem acesso a eles, seja pela ausência destes no município ou pela falta de recursos financeiros para se chegar ao mais próximo. Perguntamos: o que nós, educadores, poderemos fazer como alternativa, é claro, para atender aos alunos, considerando a importância destas informações para a aprendizagem de nossos estudantes? Boa noite e um abraço dos nossos cursistas. Obrigado a você, João Batista, pela sua participação. Volte sempre. Marcos, tomando como base a experiência de parceria entre o CCIERJ, a Fundação Oswaldo Cruz e a instituição francesa, esse também pode ser um caminho para solucionar essa carência de instituições em diversas regiões do país? Com certeza, Marcos. Olha só, João, o caminho realmente é você estar buscando essas parcerias, como o IDEU já falou, essas parcerias não só com outras escolas, com outros professores, e indo também nas universidades ou centros de pesquisas que tenha na sua região, buscando, de alguma forma, uma contribuição dessas outras instituições para que você possa estar discutindo não só esse conhecimento, mas também como você pode estar construindo esses espaços, né, na sua cidade. Eu acho que é fundamental você estar realmente buscando essas parcerias. Eu acho que é um caminho hoje que você... É um caminho que, se você realmente tomar, você vai encontrar bastante diálogo e bastante troca de ideias, e aí você vai ter um crescimento bastante grande, e eu acho que você vai conseguir construir coisas bem bacanas na sua região, na sua cidade. E certamente pode ser que alguém até esteja pensando como ele, né? E o importante é trocar essas Exatamente. ideias. Em relação ao trabalho que um professor deve desenvolver em parceria com o Museu de Ciência, quais são as premissas do início desse trabalho? O que o professor deve buscar em primeiro lugar? Ele não tem um tema, ele não sabe como chegar ao museu, mas percebe que essa parceria é importante. Como é que é esse pontapé inicial? Bem, a primeira iniciativa, deve ter uma iniciativa no sentido de buscar o museu para fazer... Eu acho que não importa, inclusive, o primeiro ponto, o ponto de partida. Quer dizer, eu acho que o professor pode buscar o museu, mesmo que ele não tenha uma ideia clara de como fazer isso, lá ele vai encontrar um espaço de ajuda, vai ter certamente exposições no museu, que quase todos eles têm, tem atividades permanentes, então, e tem uma equipe de pessoas que já tem esse tipo de experiência, esse tipo de atividade, então certamente, mesmo que ele não tenha uma ideia,
fixa de como interagir, ele vai encontrar um apoio. Se ele já vem com uma ideia, alguma expectativa, alguma pergunta, alguma carência, alguma demanda da sua escola, ou da própria turma, ou dele mesmo, isso certamente ele vai poder encontrar uma ajuda no museu. Agora a pergunta da Bruna, do Rio de Janeiro. Pode falar, Bruna? Sabendo que muitos alunos do curso normal concluem o curso sem ao menos ter visitado o museu ao longo do curso, e que para um futuro professor, mais do que uma visita, é necessário estar apto para então sensibilizar as gerações mais jovens. Pergunto, pensando em uma escola com curso normal, situada distante dos grandes centros culturais, que não desenvolve nenhum projeto com museus, como deve iniciá-lo? Como deve ser esse primeiro passo? Muito obrigado, Bruna, por sua participação. Carmen, você passou por esse problema no curso normal? A gente aqui no Rio de Janeiro tem um pouco menos de problema, não é? Porque a gente tem uma área cultural, né, boa em termos de museu. O que eu senti na minha época, né, que fui lá, fiz meu normal, era o que a gente tem hoje, que é o museu preparando o professor para trabalhar no museu. Essa parte ativa do museu, em que você entra no museu, encontra uma parte pedagógica no museu pronto para te ajudar, cursos para você fazer. Eles te ensinam a trabalhar com o museu. Então o museu se tornou vivo, se tornou dinâmico. Isso eu não tinha naquela época. Naquela época a gente ia visitar um museu e olhava aquela coleção toda, às vezes com um guia, às vezes sem um guia. Agora não, agora em museus mais ativos, né, museus mais vivos, você participa de um treinamento em que você se incorpora ao museu e trata o seu aluno de uma forma mais... você tem um maior aprofundamento no que você fala e no que você vai fazer lá, seu objetivo é melhor atendido. Agora, em áreas que não existem, né, como a gente já viu em várias perguntas, eu acho que o jeito é procurar parceria e criar, por exemplo, essas questões que a gente discutiu, que a gente tem discutido lá no Ciência e Sociedade, nesse projeto que a gente tem agora, são questões que você pode discutir independente de estar numa área de museu. É claro que a gente usa o museu como uma ponte, é muito mais fácil ir ao museu, é muito mais fácil você ir a uma fundação, encontrar o cientista lá e trocar com o cientista. Se você não tem esse espaço, eu acho que você tem que tentar trazer o cientista e aprofundar esse assunto com os alunos e se travar aí um conhecimento que a gente faz dentro desse espaço do museu. Agora é a vez da Irenilde, de Tocantins. Olá, falo do Teleposto Escola Paroquial São Pedro de Ananás. Com todos os recursos existentes na escola e também fora dela, de forma que encaminhe professores e alunos a investigar cientificamente sobre diversos assuntos, percebemos ainda precárias pesquisas para a descoberta do novo em nossas escolas. Que sugestões os especialistas dariam aos professores para proporcionar ao aluno um ensino interessante no campo da ciência, tornando-o um possível investigador? Boa noite e obrigado. Irenilde, volte sempre ao Salto para o Futuro. Marcos, por favor. Irenilde, você falou algo muito interessante e importante, né? Como o professor ele se tornar um pesquisador. Eu acho que dentro desse aspecto que você falou, existe um avanço bastante grande hoje na educação que contribui para que o professor possa estar repensando sua prática e estar se tornando um pesquisador da sua própria prática. Eu acho que isso hoje é uma discussão extremamente importante na educação e que seria uma ajuda ou um avanço, melhor dizendo, bastante grande para a classe docente, né? Eu acho que o professor, quando ele se envolve com a pesquisa, ele, da sua própria prática, é fundamental. Agora, dentro do que você pede, que seria como nós poderíamos estar contribuindo para isso, seria através de cursos de atualização de professores, através de discussões junto à sua própria classe, através de reuniões pedagógicas, leitura de textos, não só de ciências especificamente, mas também de educação,
que aí sim, aí você vai estar podendo contribuir de verdade com o seu aluno, porque você vai estar repensando sua prática, vai estar refletindo sobre como você trabalha em sala de aula, como você pode estar estimulando esse seu aluno a se tornar mais interessante para a sua aula. Eu acho que seria esse o caminho que eu poderia estar te ajudando, né? Cursos, discussões na sua escola, leitura de textos, reuniões pedagógicas. Vamos ouvir agora a pergunta da Nazaré, do Rio de Janeiro. Boa noite, sou a professora Nazaré, falo do teleposto CEPAC São João de Meriti, concursistas do Instituto de Educação e professores locais. Ao pedir aos alunos para que fechem os olhos e pensem num cientista ou num pesquisador, eles não conseguem imaginar uma mulher, alguém que esteja de roupa de banho, nem um negro. Penso que seria bem interessante que essa interação ocorresse com mais frequência. Não seria bom que o sistema de visitação de grupos a museus fosse menos burocrático, pois muitas vezes aguardamos por muitos meses. Obrigada. Obrigado a você também, Nazaré, por sua participação. Volte sempre. Ildeu, ela colocou, na verdade, são duas questões importantíssimas, né? O fato de se desconhecer pesquisadores negros, mulheres, e também a demora de vocês ter acesso a esses equipamentos. Como é que você responde essas duas colocações da Nazaré? A primeira parte realmente é uma coisa muito importante. No Brasil, por exemplo, até algumas décadas atrás, as mulheres estavam praticamente excluídas da carreira científica. Hoje, felizmente, a gente já tem nos laboratórios, nas universidades, uma participação feminina substantiva, fundamental. Do ponto de vista da discriminação racial também, a visão do cientista, que usualmente é apresentada, inclusive nos livros didáticos, frequentemente nas histórias em quadrinhos, é sempre o cientista branco, né, vestido de branco, num guarda-pó branco, e aquela atitude sempre distante, desligado, com uma figura meio maluca, às vezes, do cientista. Quer dizer, isso não corresponde, em boa parte, à figura do cientista. Infelizmente, o nosso sistema educacional ainda é um sistema econômico, né, que discrimina. Então, certamente, a participação, por exemplo, dos negros, não só na academia científica, mas também nas universidades, ainda é muito pequena. Então, existem todos os programas que devem ser melhorados de inclusão social, né, para que todas as pessoas, todas as categorias sociais tenham acesso. Esse é um aspecto que realmente é sério e forma o imaginário da pessoa sobre o que é ser cientista. Então, um garoto, às vezes, pobre, por exemplo, negro, de uma favela, ele não se sente identificado como cientista, ele se sente identificado, às vezes, com um jogador de futebol. E é importante que tenha um processo social, educacional, que as escolas, os professores contribuam para romper essa visão. O outro lado, ela mencionou a burocracia dos museus. E é real, é frequente acontecer isso. Agora, tem razões também substantivas. Frequentemente, os museus de ciências brasileiros, nós já dissemos antes, eles têm poucos recursos, são poucos, e, portanto, tem uma limitação real de poder receber escolas, em particular turmas. Por exemplo, a Casa da Ciência, que é uma que nós estamos mencionando, ou a Fiocruz, tem um horário que, às vezes, durante meses, a reserva tem que ser feita antecipada por mês, por incapacidade física do museu atender essa quantidade de pessoas. Essa é uma realidade, mas, evidentemente, existem entraves burocráticos que podem ser melhorados. No próximo bloco, vamos saber o que a direção da Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro está fazendo para conquistar o público. Até já. A direção da Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro sabe que precisa diversificar suas propostas e formar um público constante para cumprir um importante papel: divulgar e democratizar o conhecimento científico. A instituição organizou um grande evento para atrair visitantes ao encerramento da exposição Portinari no Ateliê do Samba, Portinari no Ateliê do Samba, que mostrou o processo de criação de um enredo de carnaval. Vamos ver na reportagem. O Pierrot não achou a sua Colombina na Casa da Ciência, no Rio de Janeiro, mas encontrou muita gente. Era o público que visitava o museu no encerramento da exposição Portinari nos Ateliês do Samba. A direção do espaço preparou o encontro dos visitantes com os integrantes da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, do grupo de acesso do Carnaval Carioca. Uma das características da casa foi não ter uma exposição permanente. Por quê? Porque nós queríamos trabalhar com todas as áreas da ciência.
E quando eu falo todas as áreas da ciência, são todas, não é química, física e matemática, que normalmente é o que as pessoas pensam que é ciência. O desafio de juntar arte, carnaval e ciência foi aceito pela agremiação e bem recebido pelo público que foi visitar a exposição. Sem querer, eu lembrei algumas aulas de história, da primeira missa que teve aqui no Brasil. E foi interessante ver essa obra, ver essas obras, e porque mistura muito com a história do nosso país. Ciência dá samba? Dá, tanto que dá, que já tem, né? Porque a ciência é tudo na vida. Nós somos os cientistas do samba, né? Um espaço como esse é altamente neutro da cultura do carnaval, e eu tenho certeza que as pessoas que passaram por aqui são pessoas que não têm nada a ver com a cultura do carnaval, tem só uma visão, às vezes até muito distorcida do que é o carnaval, e se depara com essa cultura que nós preparamos durante 364 dias do ano, porque nós desfilamos, né? O carnaval é uma das principais expressões da cultura popular. Desperta a curiosidade de pessoas de diferentes partes do Brasil e do mundo e interesse de estudiosos. Foi o caso do professor Moacir Barreto, que levou seu filho à exposição. A universidade precisa ter essa interface com a sociedade, trazer para cá, como por exemplo nessa exposição, mais de 3.000 alunos de escolas públicas, escolas particulares, estiveram aqui vendo uma coisa que é muito difícil. É o fazer o carnaval, é o saber como o carnaval é feito. Vendo, fazer e ouvindo o acontecer do carnaval. Que o diga o seu Jurandir, dono da carteira número 1 da Escola Paraíso do Tuiuti. Quando eu entrei na escola, eu estava com 8 anos. Em 1935. Ainda usava aquelas camisolas, do botão aqui. Eu tocava chocalho. Isso aqui não é só pegar, não. Esse nome desse prato aqui, eu botei o nome nele. É PFR. Sabe o que quer dizer? Prato feito reforçado. A velha guarda da Escola Paraíso do Tuiuti compareceu ao encerramento da exposição Portinari nos ateliês do samba e fez a festa na Casa da Ciência. A emoção do desfile agora está aqui. E assim como na avenida, tudo acabou em samba. O carnaval o tempo inteiro tem mostrado para todos nós o tamanho da tua força de cultura. É interessante registrar que ciência e arte podem caminhar juntos. Podem dar samba, como nesse caso aí. E essa eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente na educação e ciências no Brasil, e que a gente não nos despertamos ainda para esse aspecto, quer dizer, explorar as relações profundas entre cultura, arte e ciência. Como a ciência é uma atividade humana que está integrada em todo esse contexto, ela tem profundas relações com a cultura. E no Brasil essas coisas são segmentadas. Então o propósito da Casa da Ciência, um dos objetivos desses projetos, é exatamente fazer essa aproximação. E aí está muito clara a importância que isso aí tem e o horizonte novo que isso abre. De vários aspectos. Primeiro porque também a ciência não é vista como uma coisa segmentada. Ali a gente pode discutir a matemática, a física, a biologia, a arte de maneira integrada. E um segundo aspecto também é que a gente tem que pensar a difusão do conhecimento não só no sentido da academia, da universidade para a população em geral, mas também o contrário. Porque também é importante que os pesquisadores, os professores, os acadêmicos e a universidade comecem a aprender sobre os diversos modos que a população utiliza para sobreviver, para organizar o seu carnaval, que é uma atividade que tem muito fazer importante ali, tem muito acúmulo de conhecimento, e que essa troca mútua entre a universidade, entre os cientistas, entre os professores, os pesquisadores e a comunidade é uma troca muito rica para ambos. Vamos agora à participação da Melina, do Rio de Janeiro. Olá, Melina. Boa noite. Sou cursista Melina, falo do teleposto CEPAC São João de Meriti. Como trabalhar a importância do desenvolvimento sustentável nas séries iniciais do ensino fundamental e interagindo com museus? Boa noite e obrigada. Melina, volte sempre ao Salto para o Futuro. Carmen, é uma matéria que você está lidando com ela no dia a dia, né? Estou lidando com ela no dia a dia. A gente tem muitos projetos voltados para ensino médio, na realidade, não é? Mas a gente pode estar utilizando o museu, por exemplo, o Museu da Vida. O Museu da Vida é um espaço que você consegue trabalhar com as séries iniciais, questões energéticas, porque tem o Parque da Ciência,
No Parque da Ciência você tem, né, brinquedos, entre aspas, em que você desenvolve conceitos de física, que são conceitos elaborados, e você na prática faz o aluno, através da brincadeira, né, da teórica brincadeira, aprender conceitos de transmissão de energia, aprender o que é uma onda, a transmissão do som, né, e outros espaços que existem no Museu da Vida, que eu conheço como professora, né, participei do curso, marquei turma, né, agendei, esperei, como todo mundo, porque é longa a espera, mas vale a pena. Então você consegue, através de uma equipe bem elaborada, de um bom projeto, você consegue passar através, né, de forma lúdica. Na realidade existe toda uma preparação daquele material, né, não um brinquedo assim, você consegue de forma lúdica passar conceitos importantes. Tanto é que no Museu da Vida você tem desde o pessoal do ensino fundamental visitando até o ensino médio. E a forma como os monitores abordam é que faz essa diferença, é que dá realmente um ponto que você consegue trabalhar isso. E como a gente tem que ter essa preocupação com o meio ambiente hoje em dia, a gente tem que falar. O aluno, ele absorve. Então você tem que falar, você tem que ousar, você tem que criar, eu acho. Vamos ouvir agora a pergunta da Eliette, do Mato Grosso. Boa noite, aqui é do Mato Grosso, Mato Pá, Teleposto Cefapro. Nós, Cursista, nós temos uma pergunta a fazer para os especialistas, que eles comentem mais sobre a clonagem e os alimentos transgênicos, que foi mostrado no vídeo anterior pelos alunos. Como se trabalhar isso nas séries iniciais, interagindo com o museu. Obrigada. Obrigado a você também, Eliette. Marcos, é um tema está na ordem do dia, né? E claro, clonagem, biodiversidade, enfim, esses dois temas cada vez mais chamando a atenção em sala de aula, os professores preocupados, né? Trazendo isso para os alunos. Eliette, não é isso? Isso. Eliette, bem, eu já havia comentado antes que uma forma que você pode estar fazendo isso, trabalhando isso com seus alunos nas séries iniciais, seria através de debates, de leitura de texto de jornal, de revista Ciência hoje para as crianças, que você encontra inclusive no site, na internet. Quer dizer, eu acho que seria isso extremamente interessante se você pega essas revistas, já que você quer uma ajuda, né, como você pode trabalhar com seus alunos, pega essa revista, forma grupo de debates com eles, discute isso com eles dentro de sala de aula, você, os seus alunos, e as outras disciplinas também dentro da sua escola, seria uma forma de você estar trabalhando com eles, né, esses assuntos nas séries iniciais. Bem, ou então, e também buscando outros livros didáticos que falam sobre o assunto, outras revistas que possam estar dando ideia para você, ideias para você, para que você possa estar trabalhando isso de forma lúdica, de forma divertida com seus alunos. Eu acho que seria um caminho fundamental, eu acredito, que você criar esses grupos de discussões, porque os alunos são incrivelmente espertos e inteligentes, que eles trazem questões muito bacanas que você às vezes não imagina que eles podem estar trazendo. Mas, professor Ildeu, quando como é que se observa, por exemplo, o interesse do público, de uma maneira geral, durante a visita ao museu? Vamos generalizar um pouco a questão. Por que as pessoas procuram o museu, quando procuram? Procuram das maneiras mais variadas. Uma questão clássica que existe no museu são as exposições, né? Frequentemente se organiza exposição em torno de um tema. Por exemplo, a Fiocruz, o Museu da Vida, organizou tempos atrás uma exposição sobre a vida. A Casa da Ciência organizou essa exposição sobre Portinari, organiza exposições sobre energia, e que frequentemente isso é difundido nos jornais, é anunciado, e as pessoas vão para lá porque têm curiosidade de ir a uma exposição, levar o filho, os amigos, etc., para aprender um pouco mais. Essa é uma atividade que os museus desempenham. Isso também está correlacionado profundamente com o trabalho escolar, né? Uma vez que tem uma exposição no museu, as escolas frequentemente querem levar as turmas para ter uma atividade mais dinâmica, mais divertida, e programam-se para ir. Então essa é o público hoje dos museus brasileiros, em torno de 60% é público escolar.
O público de final de semana é o público mais familiar, né? Os pais vão com os filhos para visitar o museu. Então, exposição é um mecanismo. Outro mecanismo que os museus desenvolvem também são cursos, palestras. Por exemplo, na Casa da Ciência, a gente organiza há cerca de 4 anos uma série chamada Ciência para Poetas, onde os cientistas vão falar sobre temas para o público leigo. Então nós tivemos várias séries chamadas Astronomia para Poetas, Física para Poetas, Química para Poetas, Arte e Ciência, Literatura e Ciência, Astronomia, e esses vários temas são apresentados por especialistas de uma maneira lúdica, divertida, tentando enfatizar também esses outros aspectos da ciência. Então esse tipo de atividade atrai as pessoas para os museus. A participação da Roseli do Tocantins. Orientadora de aprendizagem do SEM Castelo Branco de Araguaína, Tocantins. Vou passar a pergunta do cursista Gessé Vidal. A pergunta é a seguinte: a integração museu, escola e comunidade é fundamental na formação escolar dos alunos, principalmente no que diz respeito à memória coletiva. Como preencher a lacuna da falta de museu na comunidade? Boa noite e obrigada. Obrigado a você também, Roseli. A propósito, essa pergunta já esteve no programa. Carmen, você também já comentou sobre esse assunto, mas seria importante a gente aprofundar, se você puder aprofundar um pouco mais, até falando da sua experiência pessoal, né? Como você passou a se interessar por esse tema da relação escola e museu? Eu passei a me interessar, eu sempre procurei, eu tenho por formação a biologia, então eu sempre procurei sair de sala de aula para dar a minha aula, porque é mais fácil você tratar a biologia fora da sala de aula do que dentro dela. Pelo menos para mim eu acho mais fácil. E aí, conforme você vai ousando e vai saindo de sala de aula, você vai encontrando alguns caminhos a serem seguidos. Eu acho que a falta, né, que está sendo colocado várias vezes, essa falta de uma área cultural, né, um museu determinado, como a gente tem aqui, né, Casa de Ciência, Museu da Vida, que realmente facilitam muito o trabalho da gente, né, porque auxiliam muito a gente. Eu acho que a forma é você criar espaços, é você se organizar, várias escolas, de repente tiverem um galpão. A gente tem alguns espaços de ciências aqui no Rio que funcionam dentro de galpões, né, com material improvisado, com criação de oficinas com os alunos. Eu acho que criar essas oficinas com os alunos, trocar ideia, alguém sempre sabe um pouco mais do que a gente. Então, a gente criar a ideia e criar essas oficinas, criar, de repente, um espaço dentro da comunidade, e aquilo vai crescer, e vai haver interesse, e vai haver um movimento ali de procura. Eu acho que, no fim, acaba se criando um local, né, de se fazer ciência, de se estudar todo tipo de assunto. Um minutinho só, Marcos. Vamos à participação da Natália, do Rio de Janeiro. Sou Natália, do Teleposto de Maricá, e estudo no Colégio Lisiário Mata. Gostaria que a respeitosa mesa apresentasse algumas atividades dinâmicas que poderiam ser trabalhadas antes e após uma visita ao museu. Obrigada e boa noite. Muito obrigado a você também, Natália. Marcos, você tem algumas ideias, assim, que pudesse sugerir para a nossa Natália? Natália, eu acho que algumas atividades que você pode fazer antes e depois, eu acho que é fundamental quando você vai num museu, antes de você conhecer, né, o espaço que você está visitando. Eu acho que isso é fundamental, né, porque quando você vai com o seu aluno, você não fica, você sabe o que vai trabalhar com ele, né, porque antes você visita, você prepara os seus alunos para aquela visita. Depois da visita, você pode estar dentro de sala de aula trabalhando diversos assuntos que foram discutidos naquela sua visita. Também não prender essa visita, é óbvio, a um exercício, a uma coisa que os alunos se sintam obrigados, né, a estar fazendo um exercício posterior. Mas eu acho que funciona. Eu sou professor também, eu já tive oportunidades de fazer visitas em que eu não fui com meus alunos antes e foi um desastre, como também fui anteriormente, assisti, inclusive foi no Museu da Vida, assisti uma peça que na época estava passando, estava em cartaz, vamos dizer assim, lá no Museu da Vida, e depois eu fiz um trabalho sobre Galileu com os meus alunos, e posteriormente à visita com os meus alunos, eles produziram trabalhos maravilhosos, espetaculares, e eu acho que como uma atividade que a gente pode estar
estar fazendo com que nossos alunos se imersem, né? Primeiro, mas antes de tudo, você tem que visitar seu espaço. Conhecer o ambiente. Conhecer o ambiente, isso é fundamental. Ivani, de Goiás. Boa noite. A mesa estava comentando agora há pouco a respeito do preconceito quanto à mulher, o negro, enfim, vários segmentos que ainda sofrem o estigma do preconceito. E nós gostaríamos que a mesa oferecesse sugestões de atividades inclusivas para que a gente combata essas questões que interferem na vida de todo o povo brasileiro. Um abraço, boa noite. Muito obrigado por sua participação. Nós já comentamos esse assunto, né, professor? E ela solicita que façamos algumas iniciativas ou sugestões que possam quebrar essas resistências e tratar do processo de inclusão, é o sentido da pergunta dela. É um processo que eu acho que pode ser feito com proveito, que tem sido feito em alguns países, é levar cientistas, por exemplo, cientistas negros, para a escola, para discutir a sua experiência pessoal. Como é que ele se realizou, como é que ele se educou, como é que às vezes muitos deles, com muita dificuldade, conseguiram chegar e ter uma profissão que ele gosta dela, etc. Então, levar pessoas que foram discriminadas, que passaram por uma experiência pessoal difícil e que conseguiram superar essas diversas barreiras, eu acho que é uma atividade importante, que pode ajudar bastante, porque mostra que é possível algumas pessoas superarem isso. Outro processo é também realizar uma discussão dentro da escola, às vezes também com parcerias com museus, em que esse tema seja abordado com profundidade, quer dizer, trazer pessoas, ver na situação real da escola como é que isso se dá, porque a discriminação é uma coisa muito sutil às vezes, né? Ela se dá das formas mais variadas. Então, para romper isso é muito difícil. Quer dizer, o preconceito está em todos nós, então é muito difícil, tem que ser um processo coletivo de educação, a gente começar a romper isso. Existe também uma outra iniciativa que está sendo pensada no Brasil e que acontece em outros países, que é a produção de material didático voltado especialmente para essas comunidades, para esses segmentos sociais, para estimular a própria autoestima. Quer dizer, é fundamental estimular a autoestima do segmento discriminado para que ele veja que é possível romper com as barreiras da discriminação. Agora quem participa é o Sebastião, do Tocantins. Alô, meu nome é Sebastião. Estou falando do CEM, Rui Brasil Cavalcante, em Mira Norte do Tocantins. A minha pergunta é a seguinte: na nossa região, nós não temos museu, mas nós temos aqui a idealização de montarmos um pequeno projeto de coleta de informações que venha retratar a história da nossa cidade. Eu gostaria de saber qual seria uma orientação para que a gente conseguíssemos realizar esse projeto dentro da mais alta qualidade. Sebastião, muito obrigado por sua participação. Marcos, por favor. Eu acho que algumas formas que você pode estar fazendo isso, obviamente, é buscando fontes seguras, né? Se você quer fazer essa coleta de informações, né, da história da sua cidade, você tem que buscar fontes seguras, né? Não só bibliotecas, mas também com pessoas que viveram esse momento na sua cidade. Essa é a melhor maneira que você tem, né, de estar buscando essas coletas de informações. Seria basicamente dessa maneira. Seria o mais importante para você. Agora, é uma iniciativa belíssima. Eu acho que é muito importante. Você está resgatando a história da sua cidade, dessa sociedade que você vive. Eu acho que é uma iniciativa belíssima. Você está de parabéns. Parabéns mesmo. Professor Ildeu, como é que o senhor observa o interesse do cientista pela cultura popular? Cada vez mais nós estamos percebendo e acompanhando que o popular, né, enquanto cultura, tem uma riqueza muito grande. Como os cientistas estão mergulhando nessa cultura popular? Como é que eles estão indo a fundo também, não só na questão dos remédios, mas nos relatos, enfim, como é que o senhor tem acompanhado isso? Na área da ciência, tem os cientistas, digamos assim, ligados a áreas de ciências sociais e ciências humanas, que já tem uma tradição na antropologia, história, sociologia, etc., de analisar a sociedade, os conhecimentos locais, a história, etc. Nos últimos anos tem havido um interesse crescente por também resgatar conhecimentos populares, que eventualmente não são colocados como ciência, mas que são conhecimentos importantes
Por exemplo, você mencionou os produtos naturais, né, que existem, e aí nós vimos aqui várias pessoas do Tocantins, do Mato Grosso, etc. Quer dizer, existe toda uma tradição, um conhecimento de populações nativas no Brasil que é muito importante, inclusive economicamente, né, e que isso não é dito. Frequentemente a ciência tem uma postura meio distanciada desses conhecimentos. Então, agora existe um interesse maior de várias áreas da ciência, por exemplo, nas áreas de ciências biológicas, mas mesmo em astronomia, por exemplo. Quer dizer, existe todo um conhecimento muito interessante dos indígenas brasileiros, como é que eles descreviam o céu. Existem trabalhos recentes sendo feitos sobre isso, que são muito interessantes. Resgata a maneira como as populações indígenas brasileiras olhavam o céu, diferentemente da visão ocidental nossa. Depois do intervalo, nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o tema de hoje, a relação entre museu, escola e comunidade. Salto para o Futuro volta já. Salto para o Futuro está de volta, hoje falando sobre o museu ligando escola e comunidade à pesquisa. A partir de agora, os nossos convidados destacam os principais pontos do debate. Carmen, suas considerações finais. A gente estava comentando, a mesa estava comentando na falta de museus e no que a vontade do professor de procurar um espaço para trabalhar, para desenvolver os seus alunos. Eu, enquanto professora, eu queria deixar o recado de que o professor tem que procurar mesmo, ele tem que ousar, ele tem que criar, ele tem que sair com o seu aluno de sala de aula, ele tem que procurar parceria com as instituições que possam ajudar, criar espaços alternativos, brincar com o aluno, deixar o aluno falar, deixar o aluno construir. Ele vai conseguir, com certeza, montar alguma coisa, e aquele que tem o espaço, que ele utilize esse espaço, que ele saia de aula, que ele perca esse medo de sair de sala de aula com o aluno, porque é muito prazeroso, tanto para o professor quanto para o aluno. São novas possibilidades que se abrem, são novos estágios, são novas profissões, enfim, o aluno cresce com isso e o professor fica contente com isso. Carmen, sair de sala de aula não atrapalha um pouco a rotina da escola? Como é que vocês organizam isso? A gente tenta organizar de forma que não prejudiquem outras aulas, né, e tenta ter a colaboração dos colegas, né, de outras áreas e da direção da escola, porque na realidade esse atrapalhar ele é relativo, porque o grupo que sai da escola, ele volta com uma bagagem muito grande e que pode depois ser multiplicada em sala de aula em outras turmas. Obrigado, Carmen. Marcos, suas considerações finais. Primeira coisa, a todos aqueles que falaram sobre a questão de museu, a questão de museu dentro da sua área, é importante vocês saberem que a escola é um espaço escolar, lógico, e que é legítimo para essas discussões, é legítimo para você estar montando fóruns de debate. Você, quanto professor, você deve ser autônomo dentro da sua escola para estar realizando esses fóruns de debate, e que a escola é esse espaço que você pode estar gerando bastante discussão, e essa discussão ela pode ultrapassar os muros da escola. Então, primeiro recado quanto professor, você quanto professor, cara, você pode realmente ser bastante autônomo e bastante útil nessa criação desses espaços. E segundo, falando também da importância de você estar buscando esses espaços. O CCERJ é um espaço que você pode estar entrando no nosso site, você vê as nossas parcerias, os nossos projetos itinerantes para o interior do estado. O nosso site é o www.ccierj.rj.gov.br, e que você realmente, se você quiser, você tem oportunidade bastante grande para quem é do Rio de Janeiro. Infelizmente, para quem não está longe, a gente não pode estar atendendo. Mas venha a nós, procure a gente no CCERJ, que a gente pode estar contribuindo nesse espaço para vocês. E o Deu? Bem, eu acho que duas considerações finais eu faria. A partir dessa discussão nossa aqui. A primeira delas é que é fundamental a gente renovar o ensino de ciências no Brasil. Isso é uma coisa clara, e várias dicas já foram dadas aqui, em particular pela Carmen, da importância da gente trabalhar da ciência de uma maneira mais divertida, mais aberta, fazer experimentos, estimular a curiosidade. Ciência é isso, é a observação da natureza usando a mão, a cabeça e também o coração. O sentimento também é importante na sua relação com o mundo. Então essa renovação do ensino de ciências no Brasil pode ser feita em cada escola, com o professor, mesmo com meios modestos, numa cidade que às vezes não tem ligação com o museu, com uma universidade, pode fazer isso. Então essa palavra
de que todo mundo pode fazer a sua atividade, estimular, fazer o ensino de ciências mais vivo, mais dinâmico, eu acho que é um ponto importante. O segundo deles é essa lacuna que todos vocês praticamente nos cobraram aqui, né? Que é uma cobrança que a gente tem que fazer ao poder público brasileiro. Por que essa enorme lacuna em centros e museus de ciência no Brasil? Existem hoje algumas atividades, eu convido a todos vocês a se juntarem a nós nessa discussão, nesse processo. Quer dizer, existe uma discussão hoje que está sendo capitaneada pela Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, que visa a criação de um programa nacional para popularizar a ciência. E uma dessas linhas desse programa é criar espaços em que possam ser criados museus desse tipo. Um deles, por exemplo, a maior parte das cidades brasileiras tem um espaço público ou tem uma estação de trem que poderia ser usada. Certo. Então é fundamental que a gente se una nessa luta comum. Endereço na internet, rapidamente? Nós temos aí o endereço da Casa da Ciência na internet, que pode, esse programa que nós estamos falando, vocês podem falar sobre ele com a gente, é www.casadaciencia.frj.br. Muito obrigado. Saldo para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações do Ildeu Moreira, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Casa da Ciência, do professor Marcos Soares, da Fundação Centro de Ciências e Ensino Superior à Distância do Rio de Janeiro, e da Carmen Lúcia Albuquerque, professora do Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral, no Rio de Janeiro. No programa de amanhã, vamos debater o Museu que Viaja. Vamos falar sobre itinerância. Eu conto com a sua participação. Até lá.